Graça e paz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero convidar você a adorar ao Senhor com alegria, através dos cânticos, das orações e também a ouvir, meditar e agir a partir da palavra que será proclamada. Deus te abençoe grandiosamente. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso É sempre bom estarmos juntos, adorando o nome dele. O salmista nos convida em tantos versículos a nos aproximarmos, a nos achegar próximo desse Deus e adorar o nome dele. Eu quero fazer isso com você nessa noite. Peço para que você fique de pé, para que nós possamos louvar o Senhor.
dizendo que esse é o tempo de adoração, esse é o tempo que adoramos e louvamos ao nome dele. Esse é um convite, vem, essa é hora de adoração. Vamos juntos celebrar. Vamos começar cantando assim, ó, vem, esta é a hora, vem para adorar. Ok? Me ajuda com as palmas. Assim, ó, vem, essa é a hora, vem para adorar. Vem, essa é a hora, vem para adorar. Vamos abrir em vozes, vamos lá? Vem, essa é a hora, vem para adorar. Vem, essa é a hora, vem para... Vamos cantar juntos? Vem, esse é o momento. Essa é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. toda língua confessará, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. vem, Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar-me teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora
o desafio, ainda temos o desafio, de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço.
poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Através dos dízimos e das ofertas, nós mantemos o nosso compromisso comunitário e nós também demonstramos a nossa fé, a nossa gratidão e o nosso compromisso com a obra do Senhor, com a grande comissão que o Senhor nos deu de levar o Evangelho e de pastorear, cuidar do povo de Deus. Por isso, eu quero convidar a você, neste momento, para participar desse momento tão especial, que é adorar ao Senhor de maneira concreta e material, através da sua contribuição. E que Deus te abençoe ricamente por isso. Deus,
Graça e paz. Nessas últimas semanas nós temos meditado no livro do profeta Daniel. E hoje chegamos no capítulo 7. E o tema dessa mensagem é Depois da Tempestade. Acompanhe a leitura comigo. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sob as 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira besta, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se assentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão para viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo o que tinha visto, e minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. E ele me explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão na terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagado o resto com os pés.
Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte do que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a 4ª besta é o 4º reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza em seu caminho. Seus 10 chifres, vou voltar no verso 27. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, que é tão profunda e às vezes tão difícil para nós de compreendermos e encontrarmos nela a Tua direção, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, nos dê graça e, através da Tua palavra, nos ajude a viver e a viver de uma maneira que Te agrada, a compreender o Teu agir e a nos submetermos com humildade e com fidelidade à Tua vontade. Assim nós oramos, confiantes em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os capítulos 1 a 6 de Daniel nos contam 6 histórias de aflições, mas também de grandes livramentos que o povo de Deus experimentou no exílio. Eles estavam cativos na Babilônia como consequência dos seus pecados, e Daniel estava entre eles, e Deus estava com Daniel. E ele fez de Daniel um tipo de José no Egito. E Daniel alcançou uma posição muito alta e muito importante de verdadeiro destaque no governo de Babilônia. Israel havia sido infiel, mas Deus se manteve sempre fiel à sua aliança. Ele estava preservando o seu povo no exílio e fazendo com que o seu próprio nome se tornasse conhecido de todos os povos da terra. A promessa de que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias do mundo estava se realizando gradualmente, apesar da fraqueza e também da rebeldia dessa descendência. Se até aqui Deus estava se dirigindo aos babilônios, mais especificamente aos seus reis e às suas lideranças, a partir do capítulo 7, ele passa a falar diretamente para o seu povo, através das visões do futuro que
que ele revelou a Daniel. E assim como as histórias anteriores, essas visões também tinham o propósito de assegurar que todos os poderes deste mundo, sejam os reinos e seus governantes e as circunstâncias deles, estão debaixo do controle soberano do nosso Deus. As coisas estavam realmente muito ruins, muito difíceis para os judeus fiéis do tempo de Daniel, e as visões mostraram que as coisas não iriam melhorar tão cedo. Na verdade, elas iriam até piorar durante um tempo. Refletir a respeito desse texto é muito importante para nós, especialmente nesse momento em que estamos passando por um problema mundial que demora tanto de ser resolvido. Dessa vez, Daniel não estava simplesmente interpretando um sonho ou uma visão de outro, mas Deus estava mostrando diretamente para ele o futuro do seu povo, o desenrolar da história. Deus estava descortinando a história diante dos seus olhos. A visão mostrava que os próximos dias, meses, anos, séculos seriam turbulentos, como a fúria de uma poderosa tempestade em alto mar, daquelas que os ventos batem de todos os lados. E por causa disso, os fiéis deveriam permanecer vivendo em total confiança em Deus e em suas promessas. A fé verdadeira, ela se expressa principalmente através de uma atitude de dependência, de confiança, e não de um tipo ingênuo, bobo, de triunfalismo. Não se trata de mágica, mas de perseverar em obediência enquanto nós vamos seguindo por este longo caminho, por este caminho acidentado. Aqueles homens e mulheres fiéis do exílio precisavam saber que, apesar das aparências, Deus estava no controle. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que é o juiz e quem conduz a história para a realização plena do seu propósito. E assim como Deus já havia mostrado aos profetas do passado o surgimento do terrível Império Babilônico, ele estava agora revelando a Daniel a queda desse mesmo império e o erguimento de outros reinos que mais tarde, a seu tempo, seriam também destruídos por completo. Esses reinos aparecem na visão como monstros que se erguem a partir de um mundo instável e de uma sociedade em convulsão. São poderes que se formam, que se expandem, que espalham a sua violência, a sua injustiça. E em diferentes graus, todos eles apresentam uma coisa em comum: eles se opõem a Deus. Eles se erguem a partir da rebeldia do ser humano afetado pelo pecado. E eles também, além de se opor a Deus, eles se opõem ao povo de Deus, chegando a infligir perseguições severas aos santos. Mas Deus, através dessas mesmas visões, estava garantindo que cada um desses reinos já nascia com os seus dias contados e desapareceriam de uma forma tão impressionante e, em alguns casos, tão violenta como haviam surgido. Daniel comparou aqueles reinos com 4 animais ferozes e antinaturais
que dominariam grande parte do mundo antigo. Babilônia era o leão que perdeu as suas asas, provavelmente se referindo àquele momento na vida de Nabucodonosor, quando se tornou como um animal e passou um tempo vivendo em isolamento social, vivendo na floresta, até que recuperou novamente a sua sanidade após reconhecer que o Senhor é Rei e Deus grande sobre toda a terra. O Império Medo-Persa era o urso que cravou os dentes no Império Babilônico, arrancando-lhe 3 costelas, provavelmente fazendo ilusão às 3 batalhas que aconteceram entre esses impérios. A terceira besta provavelmente apontava para o surgimento do Império Grego e Sírio, o leopardo com as asas de águia, revelando assim a sua ferocidade e também a sua velocidade de conquista. Esse foi um império que, depois de ruir em vários reinos menores, se tornou altamente traiçoeiro e cometeu as mais terríveis perversidades na terra contra o povo de Deus do Antigo Testamento. E por fim, o Império Romano, a quarta besta. Daniel pintou este quarto reino com cores muito sombrias. Seus 10 chifres simbolizavam os seus reis. Ele estava se referindo ou ao reino que ele formou e foi dividido entre os generais, ele, Alexandre o Grande, após a sua morte, ou também poderia estar se referindo ao Império Romano. Um outro chifre pequeno surgiu, arrancando esses 3 chifres. No primeiro caso, se esse quarto animal diz respeito àquela transição entre o Império grego de Alexandre e o Império grego dos seus generais, o perverso Antíoco Epifânio, depois de derrubar outros 3 generais, promoveu uma grande desordem e afronta em Jerusalém. Ele chegou ao ponto de colocar uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e a sacrificar porcos no altar de Deus. Mas se esta quarta besta não diz respeito a esse império sírio, mas ao império romano, nós encontramos aqui os seus imperadores que eram considerados divinos, especialmente Nero e Domiciano em sua loucura e em sua violência. E este último era tão perverso que se dizia entre os romanos na época que ele era uma reencarnação de Nero, que era um verdadeiro louco, que havia inclusive sido o mandante da morte, da execução dos apóstolos Pedro e Paulo. Esses imperadores, eles perseguiriam a igreja de formas tão brutais que, se nós não tivéssemos aí a história para comprovar, nós nem chegaríamos a acreditar em tanta perversidade. De acordo com a visão de Daniel, esse rei anticristo, esse último rei, este pequeno chifre, seria empoderado por Satanás para guerrear contra o povo de Deus. E pior do que isso, durante um certo tempo ele iria prevalecer contra o povo de Deus. Mas esse sucesso seria por um período breve e definido de tempo. Ele seria derrotado, destronado, julgado e condenado pelo tribunal de Deus. Essas visões, portanto, mostravam um futuro muito difícil. Por isso, num primeiro momento, nós vemos um Daniel abatido depois das visões. No entanto, elas foram dadas para mostrar que Deus estaria com o seu povo
Ele iria preservar, Ele iria fortalecer, Ele iria conduzir o seu povo para a vitória através daqueles tempos tão sombrios. Ela mostra que nenhum desses impérios e nenhum dos governantes desses impérios daria a palavra final da história. Especialmente porque o ponto alto da visão de Daniel não eram aqueles 4 monstros, aquelas bestas, mas tinham como objetivo anunciar a chegada de um ser glorioso e diferente de tudo aquilo que se viu. Daniel descreve esse ser como ancião que se sentou para julgar. No verso 9 diz: suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Ele também diz que milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel, portanto, viu livros sendo abertos e um rio de fogo correndo a partir do altar incandescente do Deus Altíssimo. Em outras palavras, era a visão das nações da terra comparecendo diante do tribunal de Deus para o seu julgamento. E na sequência, Daniel viu também outro ser maravilhoso, que ele descreve no verso 13 em diante como alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Daniel teve uma visão de Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo, e Jesus mesmo confirmou isso quando disse a respeito de si mesmo, lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Davi, no passado, antes mesmo de Daniel, já havia pronunciado Jesus Cristo, quando no Salmo 145, 13 disse: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. E bem mais tarde, bem depois de Daniel, o apóstolo Pedro se referiu a Jesus em Atos 4,12, dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda o apóstolo Paulo proclamou em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E também João, lá em Apocalipse 11:15, testemunhou o anjo anunciando: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Portanto, Daniel estava vendo a ascensão de Jesus Cristo. Os evangelhos relatam que depois de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos durante um período de 40 dias, e em que, em certo momento, ele apareceu para mais de 500 desses discípulos, e na sua última aparição, ele foi elevado ao céu, entre as nuvens.
E isso que Daniel estava vendo tanto tempo antes de acontecer, o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado e entronizado, quando ele chegou no céu, depois de conquistar a salvação para o seu povo e instalar o seu reino. Jesus Cristo recebeu todo o poder e autoridade para reinar sobre tudo e sobre todos, sobre as realidades visíveis e invisíveis, terrena e celestial, sobre indivíduos e nações. Normalmente, quando nós pensamos na salvação, nós limitamos o nosso pensamento, a nossa percepção, à ação de Deus em salvar pessoas individualmente. Mas o Evangelho do Reino nos assegura que se trata de muito mais. Deus está realizando muito mais do que isso. O Evangelho anuncia que Deus está salvando o mundo por meio do seu Filho, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso naturalmente não significa que cada pessoa do mundo será salva, mas assegura que o mundo será salvo, que toda a criação será redimida, a criação da qual o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8 que geme, que sofre e que aguarda ansiosamente pela sua redenção. Eu espero que você consiga entender isso. Cristo já está reinando desde o dia em que ele chegou ao céu nas nuvens, foi entronizado e tomou para si o controle da história. Ainda que, de acordo com a visão de Daniel, Deus tenha permitido que durante um tempo os reinos do mundo continuassem a influenciar pessoas com a sua lógica perversa, Cristo reina. Isso explica o motivo de ainda existir violência, injustiça e tantas tragédias neste mundo, mas apesar disso tudo, Cristo reina. O mais importante é que este reino que Cristo inaugurou quando veio ao mundo como um ser humano, ele não será substituído por outro jamais, assim como aconteceu com aqueles reinos anteriores. Jesus já havia dito que o seu reino atuaria na história como uma porção de fermento agindo na massa, de maneira imperceptível, como as plantas que crescem no campo que o agricultor semeou, sem que ele perceba este crescimento. No verso 26 está escrito: o reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Em Atos capítulo 1, enquanto os discípulos estavam olhando para cima, vendo Jesus ser elevado ao céu, homens vestidos de branco apareceram e disseram a eles: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, ele virá do modo como vocês o viram subir. Jesus veio ao mundo, inaugurou seu reino, e no tempo determinado ele voltará para consumá-lo, para concluí-lo. E o reino de Deus será eterno, não cairá nunca, jamais, como aconteceu com os reinos do passado e acontecerá com os reinos do presente. O reino de Deus também será um reino universal. Ele não estará limitado a fronteiras.
ele não será contido por barreira alguma, mas ele abrangerá o mundo todo. E de acordo com Daniel, os santos do Altíssimo serão ao mesmo tempo súditos e regentes deste reino. Daniel viu, portanto, a história se desenrolar diante dele. Num primeiro momento, ele ficou abatido com os terrores que estavam por vir. Até porque a história é assim. Ela é cheia de obstáculos, cheia de perigos, de vales de sombra da morte para o povo de Deus, seja ele do passado, seja ele do presente. Nós somos como uma pessoa que caminha através de um campo minado. Todos os dias nós recebemos notícias de perseguição à igreja em todo o mundo, perseguição que tem se tornado maior e mais cruel durante este tempo de pandemia. E a perseguição e também a sedução impostas pelos anticristos do passado e do presente não só continuam sendo reais, mas são cada vez mais brutais. E nós não estamos imunes a esses perigos, como também não estamos imunes às tragédias que acometem o mundo. Mas tão certo como os poderes que se opõem a Deus serão derrotados, como foram aqueles reinos do passado, sejam eles humanos ou espirituais, a vitória está garantida. Ela é certa para todas as filhas e todos os filhos de Deus, para todos os cidadãos do seu reino. Se para Daniel essa visão ainda apontava para um futuro distante, para nós ela já é passado, ela já foi realizada. A pedra já foi cortada sem o auxílio de mãos e esmiuçou a estátua, conforme o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2. Só falta Cristo voltar, porque essa pedra está se tornando uma grande montanha, está enchendo toda a terra. E de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo só tarda em voltar, porque Deus é paciente e Ele deseja que todas as pessoas, que o maior número de pessoas possível sejam salvas. Mas a Escritura também assegura que Jesus Cristo voltará de repente, como um ladrão à noite. Por isso, o meu apelo é que você não espere nem mais um dia sequer para se voltar a Jesus Cristo, para reconhecer que Ele reina. Na verdade, quer você reconheça, quer não, Ele reina. Mas é necessário que você reconheça voluntariamente que Ele reina, que você dobre seus joelhos diante dEle, que você o confesse, que você se submeta a Ele, que você coloque a sua fé nele e que você se arrependa de ter vivido até aqui como se Ele não reinasse. Por isso, não espere mais, porque em breve Ele virá e você precisa fazer parte deste reino que será eterno e universal. Que a cada dia você, filha e filho de Deus, meu irmão e minha irmã, se mantenha firme, perseverante, que a sua esperança se fortaleça, que a sua chama permaneça ardente, porque Cristo vem, o noivo vem, Ele já está às portas, e todo olho verá
todo joelho se dobrará, toda boca confessará, e todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Que hoje Jesus Cristo encontre lugar no seu coração, que hoje o nosso Deus eterno te fortaleça e te abençoe. Amém e amém. Cantar louvores a esse que é o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele nesse tempo juntos de adoração. Vamos adorar o Que tempo precioso esse que nós passamos juntos na presença de Deus em adoração. Espero que o que aconteceu agora seja somente o start, o início de como será a sua semana. Assim como adoramos ao Senhor no culto, vamos adorar ao Senhor na vida. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.